Seja bem-vinda, Patrícia Pacheco, empreendedora, pastora. Tem tanta coisa linda para nos contar e compartilhar aqui no nosso programa. Estou muito feliz de te receber e seja bem-vinda ao meu programa. Eu fico feliz de estar aqui. Para mim é uma honra também te conhecer e poder compartilhar um pouquinho da minha história. Amém. É tão lindo, nós estávamos falando ali nos bastidores antes, né? A gente fica conversando, compartilhando as nossas histórias e quando a gente vê assim, o tempo passa muito rápido, né? Eu digo, essas conexões, né, que a gente faz, que eu acho que tenho certeza, que é Deus que faz com que a gente se conecte, né, para falar, da gente testemunhar e falar para as outras pessoas do que Deus faz na nossa vida, né? Exato. Isso é gratificante, né? E eu tenho certeza que esse programa vai ser maravilhoso. E eu sempre começo o programa perguntando como Deus entrou na tua vida. Queria que tu contasse para nós. Bom, Deus entrou na minha vida e inicialmente eu, muito jovem, criança ainda, morava na frente de uma igreja católica e a família da minha mãe, minhas tias, avó, eram muito religiosas e viviam na igreja e eu acabei indo junto. E então eu vivi um tempo muito grande da minha vida na igreja católica, né? No meu tempo de juventude, participei de grupos de jovem e depois de adulta conheci a Renovação Carismática, onde também fiquei por 4 anos, recebi muito de Deus nesse tempo, mas verdadeiramente eu fui conhecer Deus por um propósito que Ele tinha na minha vida, né? Quando um casal de amigos estiveram na minha casa e eles foram com o objetivo de me evangelizar e nessa ocasião eu já vinha orando e pedindo para Deus, né? Para que Ele me mostrasse aonde eu deveria estar, porque eu tinha ido num culto e ao mesmo tempo tinha gostado muito, mas tinha aquele peso de que eu era católica e precisava estar na minha igreja. A gente sempre tem essa dúvida. E aí tinha um conflito dentro de mim, né? E um belo dia lá eu orei e pedi para Deus, né? Senhor, eu quero a minha família comigo na igreja, né? E me mostra o que eu devo fazer. E nesse meio tempo esse casal esteve na minha casa. E lá pelas tantas ele pediu se eu tinha uma Bíblia. E eu lembro como se fosse hoje, né, que foi um divisor de águas na minha vida. Esta noite, meu marido fazia a comida para nós, uma janta, enquanto eu estava na mesa, né, a mesa já é um local apropriado, né, e esse casal, então, começou a falar do amor de Deus para mim, e o Fernando, né, esse amigo querido, começou a me mostrar na palavra muitas coisas e eu comecei a sentir algo dentro de mim e eu sei que o Espírito Santo, né, veio e me trouxe a revelação. Eu comecei a ouvir uma voz, né, que dizia bota fora, e eu tinha na época muitos santos, muitas imagens na minha casa e esse momento foi um momento muito forte, né? Quando eu levantei, então, e eu tirei muitas coisas, né? E eu orava e chorava. Tipo assim, como se eu estivesse fazendo uma libertação dentro da minha casa. E depois disso, o Espírito Santo trouxe para mim Mateus 5. E naquela noite eu quase não consegui dormir, porque eu fiquei impactada com tudo que dizia Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. Sim. Onde o Espírito Santo falou profundamente comigo. E eu lembro que eu falei pro meu esposo, né, depois que eu já sabia onde eu ia, que eu estava decidida, né, a ir numa igreja evangélica. E o meu esposo disse, eu vou contigo. E isso foi em 2013. Mas, não te interrompendo, né? Mas já te interrompendo. Quando eles foram lá na tua casa, né? Que te evangelizaram, tu já tinha pedido para Deus antes? Sim. Que tu queria um lugar? Sim, porque eu tava na católica. Estava na busca de algo. Faltava algo, exatamente, né? Estava buscando algo que tu não entendia o que era. Exato. E aí na igreja eu ia
E eu ia sozinha, e quando eu ia embora eu pensava, puxa vida, tanta coisa que o padre poderia ter falado, e às vezes eu ia muito vazia embora, né? Sem ter um entendimento daquela palavra. E nessa noite, então, depois que eu fui ler Mateus 5, eu lembro que eu ia no quarto do meu filho, lia Mateus 5, 6 e 7 para ele, saía do quarto e ia pro quarto do meu esposo, lia, e o meu esposo voltava pro quarto do meu filho e dizia, filho, olha o que Deus está falando pra gente. E aí o meu filho dizia, mãe, já leu? E assim eu fui, sabe? E naquele dia para mim foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque eu entendi que Deus tinha algo para mim, sabe? Que Ele estava te chamando. E Ele estava me chamando. E isso foi, como eu estava te dizendo antes, foi em junho de 2013. Nós iniciamos a congregar na igreja, encontros de fé na época. E em agosto nos batizamos, eu e meu esposo juntos. Que legal. E estou nessa caminhada até hoje. Não conheço outro caminho mais maravilhoso do que este, porque Deus, Ele é tudo para mim, né? Então eu louvo e depois louvo a Deus por tudo que Ele fez nesse tempo aí. E depois eu levei minha família, levei minha mãe, meu pai, né? E claro, ainda tenho meu irmão e algumas pessoas, meus filhos são batizados, mas não estão ainda congregando. Mas é tudo um tempo certo. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele faz completo, né? Com Eu sempre digo assim, né, Patrícia, que ainda mais que tu pediu pra Deus. Tu estava pedindo que tu queria um lugar, que tu queria encontrá-lo. Só que tu não sabia exatamente onde que tu ia achá-lo. E aí, como Deus, Ele sempre responde às nossas orações, tu estava ali buscando. E Ele sempre tem um alvo na família. Sempre começa por um, na maioria das vezes. Eu digo que na minha família eu fui o alvo, né? Eu fui o sacrifício, como diz o Fábio. Sim. Então sempre tem o primeiro. Mas Deus, Ele faz completo. Ele alcança toda a família. Aí essa família alcançada, ela vai trazer outras pessoas. E eu digo que é uma corrente, né? A corrente do bem. Porque a gente vai evangelizando. Aí aqueles que a gente evangelizou vão evangelizar outras pessoas. E assim todo mundo vai conhecendo, né? Quem é Jesus de fato. Aí eu acho lindo também. Porque a gente se encanta. Às vezes a gente fica até, de uma certa forma, meio chato, né? Porque a gente tá vendo o mover de Deus, a gente tá vendo o que Deus tá fazendo na nossa vida e a gente quer que todo mundo ao nosso redor conheça esse Deus que tá com a gente. Viver e a isso, gente né? às vezes se torna chato, porque fica dizendo, nossa, tu tá insistente. Não, é porque a gente tá tão feliz, a gente tá tão em paz, que a gente quer que todos sintam a mesma coisa que nós. Então parece que às vezes a gente fica ali, né, naquela ansiedade, mas é uma ansiedade boa porque a gente quer que eles vivam o que a gente está vivendo. Exatamente. É bem isso. E eu vejo assim um mover de Deus na minha vida, né? Porque depois a nossa vida ela foi ficando muito melhor, né? Quando Jesus entrou de fato, assim, né? Que a gente assumiu, que a gente começou a congregar, que a gente começou a aprender mais, sabe? A desenvolver a nossa fé, né? Abrir o nosso coração verdadeiramente para que Deus pudesse fazer a obra na nossa vida, né? A gente trabalhou muito na igreja também, né? Como obreiros. Em 2017, eu e meu esposo, a gente foi consagrado evangelista. Nós também. Primeiro, antes de ser pastores, a gente foi se consagrado evangelista. E foi muito lindo, assim, o mover de Deus na vida do meu esposo, sabe? A gente tinha uma afinidade muito grande, né? E entendemos que Deus, Ele é o cordão de 3 dobras, né? No casamento, né? Exatamente. Porque Ele é a força, Ele é o cuidado, é o elo, né? Principal, né? De uma aliança. Então, a nossa vida sempre foi uma vida muito boa, né? Claro que desafios a gente tinha, como toda e qualquer família, né? Mas a gente conseguiu, assim... caminhar e vencer, né? E vendo assim o mover de Deus a cada momento na nossa vida. Em 2007 a gente casou, né? Numa igreja evangélica. Antes de nós nos convertermos, né? A gente casou
porque eu lembro que na época eu era católica, meu marido ele vinha de um segundo casamento, né, de uma segunda união, ele era divorciado, e ninguém aceitava fazer o nosso casamento na igreja católica, né? Tem isso. E a gente acabou casando numa igreja luterana. Evangélica, luterana, exatamente. E lá foi também um momento muito especial assim na nossa vida, porque a gente entendeu assim que a gente precisava regularizar a nossa situação, né? E depois disso Deus foi movendo, né? E a gente foi entendendo muitas coisas que Deus queria fazer na nossa vida, né? Nossos filhos foram batizados na igreja também, a família da minha mãe, meu pai, enfim. E Deus foi agindo. Teve uma ocasião que a gente acabou saindo, tivemos que nos mudar para um sítio, né? Na época eu não entendia o motivo pelo qual eu estava indo para aquele sítio. Foi muito o Espírito Santo movendo dentro de mim, sabe? Porque eu chorei, eu não queria, e até que eu entendi, o Espírito Santo falou no meu coração assim, que era aquele lugar, e eu fui. Tu morava na cidade? Eu morava em Gravataí mesmo? E lá foi tão lindo que Deus fez assim, porque a gente começou a arrumar, essa casa ela estava fechada por muito tempo, ela ficou fechada, né? E a gente começou a arrumar, reformar ela por um mês. E a gente estava finalizando então a obra, nós fizemos uma área e a gente precisava na segunda-feira fazer o pagamento para o pedreiro, né? E eu lembro que na sexta-feira eu estava em casa orando assim e pedindo para Deus, né? Como que a gente ia fazer, né? Tipo assim, entreguei para Deus, precisamos, né? E não temos. E estamos aqui, viemos para cá, né? Agora é contigo, Senhor. E na sexta-feira, no sábado, aliás, um casal de amigos foram na minha casa, a gente conversou, né? Quando eles foram embora, eles me entregaram um papel assim na minha mão. E quando eles botaram aquilo na minha mão, eles disseram assim: o Senhor mandou te entregar isso aqui. E na hora, guria, me veio um choro, porque eu entendi que era, sabe, a resposta de Deus. E eu olhei para eles e eu disse: eu vou aceitar porque eu preciso muito. E eu pedi para Deus. E a gente se abraçou e foi lindo. E o meu marido não tava. E eu não conseguia abrir minha mão. Eu fiquei segurando aquilo, eu não tinha coragem de abrir. Quando meu marido chegou, eu levei ele para uma figueira na frente da minha casa. E eu lembro como se fosse hoje, a gente se ajoelhou naquela figueira e eu disse: vida, eu chamava ele de vida, aqui tá o que o Senhor nos mandou. E quando eu abri, tinha exatamente o valor que nós precisávamos. E aí a gente chorou muito. Né? Os presentes de Deus, né? E naquela final de tarde, eu disse para o Renato assim: vida, não é por acaso que nós viemos para esse lugar. O Senhor tem um propósito aqui. Esse lugar vai ser um lugar de Deus, um lugar de cultos. E sabe, Silene, passou alguns dias assim, um irmão da igreja estava de aniversário. E aí a gente chamou para fazer a festa lá, e o meu pastor na ocasião tinha saído da congregação lá, da igreja, né? Tinha se afastado, e a gente convidou ele. E na hora ali que eu estava organizando as coisas para a festa, né? Eu senti assim de pedir para o pastor fazer um culto. E o pastor concordou, e eu fui lá e organizei tudo. E ali a gente fez um culto. O aniversariante não veio na festa. Olha aí. E essa noite foi uma noite especial, porque a partir daquele dia ali a gente fundou, né, uma igreja junto com o pastor. Ele foi o fundador, mas nós tivemos Que legal, vocês fundaram uma igreja ali. Nós ajudamos, né? E ali a gente fez cultos durante 2 meses. A fonte de bênção, então, nasceu ali. E aí depois o pastor alugou um prédio, né? E eu fiquei por 7 anos nesse ministério. Que lindo! E o Senhor fez muitas coisas na nossa vida, assim, nesse tempo, sabe? E depois, em 2020, a gente acabou indo congregar em Sapiranga, na Mevã de Sapiranga. Eu creio, né, Silene, por um propósito de Deus, porque eu creio que Deus, ele age na nossa vida sempre com um propósito. Com certeza. E a nossa vida ela é vivida por ciclos, né? E a gente tem que entender quando um ciclo se encerra, quando, né, tu dá oportunidade
pra te começar um novo ciclo, que é o nosso processo, né? Pra gente aprender, pra gente chegar ao propósito que Deus quer para as nossas vidas. E eu tenho muita gratidão, né, pelo pastor Maurício, que foi um pastor que pastoreou nossa vida durante 7 anos, né? Louva a Deus pela vida dele. E depois a gente foi então para o Mevan, que é onde a gente está, onde eu estou até hoje. E ali no Mevan, durante o ano de 2020, a gente passou por um grande processo de cura interior. A gente conheceu a paternidade de Deus, eu conheci a minha identidade de filha, e isso mudou totalmente a minha vida, né? Porque de religiosa eu passei a ser uma filha de Deus, a viver o reino de Deus, né? Que é muito maior, Exatamente. né? E ali o Senhor me preparou, Silene, me preparou para o que eu ia viver lá na frente, né? Que foi o que eu tive que enfrentar, então, a morte do meu esposo e da minha mãe na pandemia em 2021. E eu sei, e o Senhor, Ele trouxe muito claro, assim, tudo que Ele fez nesse processo antes, né? Ele me preparou. COVID? Sim, foi pelo Covid, e Ele me preparou para tudo que eu ia ter que enfrentar. Ele nos fortalece. E Ele me fortaleceu, né? E Ele preparou tudo, porque a gente havia se mudado para uma casa em dezembro. E em janeiro eu tinha férias, porque eu trabalhava na época, eu sou professora, pedagoga. Ai, que legal! Eu sou pedagoga, trabalhava na Secretaria de Educação de Gravataí, onde eu trabalhei por 36 anos, me aposentei em 2023. E nessa época eu coordenava a educação infantil do município. E aí ali eu tinha férias em janeiro, e nesse ano a gente não tinha nos programado de férias porque estava na função do Covid ainda, né? Claro que nós tínhamos expectativas para 2021, né? Porque 2020 foi bem difícil, né? E 2021, então, a gente não programou férias, mas o Senhor preparou as nossas férias. Ele preparou uma despedida. E eu e o Renato viajamos muito. Nós não paramos, a gente viajou. De Deus. A gente foi convidado por uma amiga, ficamos uma semana em Bombinhas. A gente viajou, passeou em Curitiba, viajamos também para Chapecó. E o Senhor preparou esse mês, assim, ó, de uma forma... O mês de janeiro. O mês de janeiro, que eu vejo, assim, a mão dele cuidando de tudo. Eu faço aniversário dia 5 de janeiro, e esse aniversário eu quis passar só com ele. Olha aí. E nós fomos para Gramado, passamos o dia em Gramado, e depois a gente foi para uma pousada em Nova Petrópolis. Ali a gente ficou esse tempo, né? E foi muito, muito, muito maravilhoso o que Deus fez nesse mês de janeiro. E eu entendo que Deus preparou uma despedida para nós, porque foi um tempo precioso, assim, sabe? E em fevereiro, no dia 12 de fevereiro, nós tínhamos um projeto, Silene, que a gente começou na pandemia, que foi cuidar de famílias. Assim, a gente começou a juntar alimentos em casa e a fazer cestas básicas e levar para as famílias que estavam necessitando, né? Porque tinha muita gente que não estava trabalhando. Sim. E a gente fez isso durante um período. Isso foi muito gratificante, assim. Nós juntos, eu e ele, tivemos essa ideia e começamos a movimentar amigos. Então todo mundo me dava coisas e ranchos uma força-tarefa e cobertas, e eu ia entregar. E depois a gente começou a fazer comida para os moradores de rua. Então a gente fazia 30 marmitas todo mês para entregar para os moradores de rua. A minha mãe e meu esposo cozinhavam e a gente entregava. Em dezembro a gente resolveu fazer uma ceia de Natal para os moradores de rua. E aí a gente preparou a ceia. Tudo aquilo que a gente comeu a gente colocou na marmita. Era uma comida deliciosa. E conseguimos um panetone, mais uma garrafinha de guaraná, e a gente foi entregar. Eu, meu marido, meus 2 filhos. Em família, no carro,
a gente entregou 30 marmitas na noite de Natal. Era no 24 para 25, tipo 8 horas da noite. Esse momento foi ímpar na nossa vida. Te marcou. Porque nós estávamos em família e foi o nosso último Natal. Esse momento Deus preparou. E foi lindo o mover de Deus, porque os meus filhos foram impactados. E eu vejo assim o cuidado de Deus. O que Deus faz na nossa vida. A gente não entende. Mas Ele nos ama tanto que aquilo que Deus é soberano em todas as coisas, Amém, né? Verdade. A gente não tem que entender, né? A gente não tem que entender. Ninguém explica Deus do que Ele quer fazer nas nossas vidas. Exatamente, ninguém explica Deus. A gente quando tem um encontro com Deus, assim, que a gente começa a ter um relacionamento com Ele, a gente consegue ver Ele na simplicidade das coisas. Nos detalhes. Eu sempre falo que Deus, Ele é de detalhes. E tu sabe que esse momento foi muito lindo, assim, sabe? Eu imagino. Eu me emociono porque eu Não consigo ver, sabe, a mão dele. E a gente finalizou, né, a noite daí na minha casa depois com uma ceia, né? Que a gente comeu a mesma comida que a gente deu para eles. Foi um Natal diferente, sabe? Foi um Natal especial e trouxe um grande ensinamento para os meus filhos. Com certeza. Sabe? E depois no mês de fevereiro ali, Silene, no dia 11, foi uma quinta-feira de fevereiro, eu chegava em casa e o meu marido e a minha mãe estavam fazendo as marmitas que nós íamos entregar. E nessa noite a minha mãe foi junto. Que ano é? Esse era o Isso ano é 21. 21. Já estamos no ano de 2021, em fevereiro. Janeiro foi aquele mês que a gente passeou muito. E fevereiro, então, no dia 11, eu cheguei em casa do trabalho, eles estavam fazendo as marmitas. Tá, só pra mim recapitular. Dezembro foi o Natal de 2020. De 2020. Aí isso já era 2021, que vocês passearam em janeiro. Exato. E já tá em fevereiro. Tá. E aí, em fevereiro ali, a gente foi entregar as marmitas. A minha mãe tava na sexta-feira, a minha mãe começou a tossir. E no sábado, meu marido de manhã me disse assim: Vida, vamos na cascata do Chuvisqueiro, que era um lugar que eu queria muito ir, lá em Riozinho. E daí eu disse: bah, mas hoje? Daí ele disse: vamos hoje, eu quero te levar, porque tu sempre quis ir e eu nunca pude te levar. Hoje eu quero te levar de tarde, vamos almoçar e vamos. Fizemos um chimarrão e fomos. E nesse dia foi só eu e ele. E a gente conversou muito, a gente fez chimarrão lá, a gente fez uma trilha. Aquela trilha eu quis parar na metade, ele me incentivou e me disse: vamos, eu tô contigo. E daí eu fui, chegou lá, era um lugar lindo, tiramos muitas fotos. Quando eu tava voltando na trilha, eu vi o rio, né? E aí o Espírito Santo falou comigo em relação ao rio. E aí eu disse para meu marido, eu vou fazer um vídeo aqui. E daí eu fiz um vídeo. E o Espírito Santo falou comigo assim: a nossa vida é como um rio. Ela vai só para frente, ela não volta. Ai, que forte. O rio, ele passa por muitos obstáculos. Ele desvia pedras, ele cai, ele vai desviando, mas ele nunca para de andar. Ele tem um destino, que é chegar até o oceano. E o dia que ele chega lá, ele se torna um oceano. Assim como a nossa vida, nós temos um destino. Nós cremos, quem crê sabe que o seu destino é o céu. E que quando nós chegar lá, tem algo preparado para nós. Então a gente vai desviando, vai passando por dificuldades, por turbulências, mas a gente não pode voltar, a gente só vai para frente. Tem que seguir. E no domingo, isso foi sábado, Silene. Tá. No domingo, ele começou a ficar doente. A minha mãe já estava. O meu pai também começou com sintomas. Meu filho menor, de 14 anos, começou com sintomas.
E em uma semana toda a minha família estava com Covid. E eu fui guardada por Deus. Só que um detalhe muito especial, que uns dias antes disso acontecer, numa madrugada, eu acordei com uma voz no meu espírito. Não temas, não temas, eu sou contigo. Virão tempos de aflição, virão tempos difíceis, mas eu te sustentarei. E quando eu recebi essa palavra, eu orei. E acabei dormindo, no outro dia eu falei para o meu esposo. E logo em seguida eles começaram a ficar doentes. E eu achava que era isso o tempo difícil. Então aquela palavra me sustentou. Te sustentou e te fortaleceu. É isso aqui que Deus me falou. Exatamente, eles vão viver. E eu sou privilegiada de não estar doente porque alguém tem que cuidar. E aí, Silene, eu digo assim... Pensou isso? Então eu tô forte para cuidar dos meus. Eu pensei assim, Silene, que Deus, ele me sinalizou nessa madrugada. Ele me guardou porque eu não tive a doença. Com certeza. Logo em seguida, assim, passando um pouco mais pra frente, passou uma semana ali, eu tive que internar o meu marido e a minha mãe. Eu internei eles na segunda-feira. Na sexta-feira, meu esposo foi entubado. Aliás, eu internei eles na segunda-feira. Os dois juntos? Não, só ele. Ele foi entubado e a minha mãe não. Não, mas tu internou os dois no mesmo dia? Os dois juntos, no mesmo dia 22 de fevereiro. E olha só, tinha passado 10 dias, tá? Eu internei os dois. Ali eu fiquei naquele hospital, vivi tudo que tu pode imaginar de mais triste, porque a minha mãe ficou 7 dias sentada numa cadeira, sem tomar banho, sem trocar a roupa. Meu marido entubado, nada de assistência, sofreram muito. E ali Quantos anos tinha tua mãe? Minha mãe tinha 72 anos e o meu marido tinha 53. E ali eu passei, né, muitos momentos difíceis, né? E um belo dia eu voltei do hospital para casa, eu estava varrendo o meu pátio, bem triste, assim, buscando em Deus uma pergunta, o que estava acontecendo com a minha vida, porque Silene, a minha vida, eu sempre comparo um mar. A minha vida estava com o mar sereno, um mar calmo. Sabe aquele dia que tu olha, aquele dia que tu olha no mar assim, tá aquele mar, calma, parece uma lagoa, e aquele sol, aquele dia lindo, maravilhoso, aquela cena assim que tu vê, meu Deus, coisa linda isso. E do nada, como num piscar de olhos, levantou uma onda gigante. E essa onda veio e bateu contra a minha casa, sabe? E ela levou 2 pessoas que para mim eram muito importantes, né? Porque o meu esposo, ele não era simplesmente um marido. Ele era um amigo, ele era um companheiro, ele era aquele homem que me cuidava, né? Que me protegia. Ele era aquela pessoa que queria adivinhar os meus pensamentos, sabe? Ele era um homem muito maravilhoso. No início do nosso relacionamento, nós tivemos muitos desafios, sabe? Deus restaurou o nosso relacionamento. Para vocês se conhecerem, se adaptarem. Depois, né, entrou Jesus. Exatamente. Deus fez uma obra linda ali. E a minha mãe era a minha melhor amiga, sabe, Silene? Eu falo que a minha também é. E eu vou te dizer que o meu marido e a minha mãe, eles eram muito unidos. Eles estavam sempre juntos, eles eram os cozinheiros da família. E ali eu internei os dois no mesmo momento, sabe? E eu passei ali um tempo de muita aflição no meu coração. Eu imagino, eu não consigo nem imaginar. E nesta tarde eu estava varrendo meu pátio e o Espírito Santo disse para mim: filha, o teu porto seguro sou eu, não eles. E na hora eu tive muito temor dessa palavra, sabe? E à noite uma pastora foi na minha casa orar comigo. Porque, Silene, no tempo da pandemia, eu criei um grupo de WhatsApp chamado Guerreiras de Oração. Porque o Espírito Santo me sinalizou para mim criar esse grupo para a gente orar pela pandemia. Interceder. E nós orávamos muito. E começou com 10 mulheres e foi crescendo e foi a 100 mulheres. Que legal. E eu entendi
que essas mulheres, Silene, elas foram fundamentais no meu processo, porque elas oravam na madrugada comigo, sabe? Então tinha muita gente orando. Olha o cuidado de Nossa, Deus muito. te blindando de tudo que era lado. Exato. Porque ele conhece nosso futuro. E nesse tempo, assim, que eu tava lá naquele hospital, voltando ali na minha casa, que a pastora foi na minha casa orar comigo, ela orou comigo, eu conversei, falei com ela, e depois ela disse para mim: Patrícia, eu não vejo que essa enfermidade é para a morte. Deus vai fazer um milagre. Só que se o milagre não for na vida deles, o milagre vai ser na tua vida. E Silene, eu vou te dizer que é um milagre o que Deus fez. Eu sou um milagre. Porque eu sempre fui uma pessoa assim que eu era muito apegada a eles, né? E Deus, ele me fortaleceu tanto, Silene, que nem eu entendo como que eu supero a cada dia esse luto. Os dois, eles não saíram mais do hospital, mas não faleceram no mesmo dia. Sim, o que aconteceu ali? Depois desse episódio, muito forte, pastora, te falar isso. Aí eu tô no hospital lá, querendo notícias, daí a minha mãe, consegui colocar minha mãe num quarto. A minha mãe tinha melhorado um pouco, e eu tava super feliz, assim, super com esperança, aliviada, né, que a minha mãe ia sair. Comecei a conversar com ela por telefone, né, a gente começou a falar com ela, ela tava no quarto, já tinha tomado banho. E aí, isso foi numa segunda-feira, tá? A minha mãe, quinta-feira, mandou mensagem que queria que eu levasse desodorante, sabonete, perfume. Ela sempre foi muito vaidosa. E eu fui. Chegando lá, às 5 horas da tarde, eu falei com a minha mãe às 11. Às 5 horas eu cheguei no hospital para entregar para ela e eu recebi a notícia que ela tinha falecido. E nesse momento foi difícil para mim, mas eu acho que Deus, ele realmente, ele estava muito comigo, porque eu consegui no meu irmão, eu consegui no meu pai, eu consegui agir. E quando eu estava lá no enterro, que durou 2 horas o enterro da minha mãe, porque naquele dia morreram 20 pessoas no hospital de Covid, a capela do cemitério estava... De hora em hora tinha gente, né, sendo velada. Tinha que ser rápido. Mas eu entreguei a minha mãe para os braços do pai. E a minha mãe, a gente estava fazendo a escola de Esther. E a minha mãe estava fazendo junto. E o meu marido estava fazendo a escola de sacerdote, que é uma escola de cura. E eles tiveram uma aula de renúncia. E ali a minha mãe teve um momento muito forte, onde ela lembrou de uma situação lá da infância. E ela liberou perdão para uma pessoa. Deus preparou tudo. Então eu vejo assim a mão de Deus fazendo tudo. Era a hora eu dela. Vejo a mão de Deus total na vida da minha mãe. A minha mãe era uma mulher de Deus, ela é uma mulher do Provérbios 31. A minha mãe era aquela mulher, sabe? Uma mulher de oração. E eu entreguei ela para os braços do pai naquele enterro. E lá eu falei com Deus, né? Eu disse: Deus, o que pode acontecer agora? Porque isso foi dia 5 de março. E na madrugada, meu filho mais velho e a minha nora posaram comigo. E o Leonardo foi posar com meu pai. Às 2 horas da manhã, eu acordei assim, dei um salto na cama e dei um grito: mãe. E daí me sentei na minha cama. E nesse meio tempo, tocou o celular. E o meu filho me perguntou quando eu gritei, né? O que houve, mãe? Ele estava comigo assim perto e ele disse, estava dormindo no meu quarto, e eu disse, meu filho, eu não tô bem, eu tô com uma coisa ruim no meu coração, tem uma coisa ruim. E aí ele disse: calma, mãe. E nisso toca o celular, 2 horas da manhã. Eu levanto da cama com o celular na mão, sem coragem de atender, vou até a cozinha. Chegando na cozinha, o telefone parou, em seguida começou novamente, daí eu entreguei pro meu filho. Não teve coragem de atender. E quando meu filho pegou o telefone, ele disse: eu sou o filho, eu sou filho dele. Daí eu já sabia, né? E aí, Silene, eu fui pra rua. Eu abri a porta da minha cozinha e eu comecei a gritar. Eu lembro assim, Silene, que eu gritei muito. Eu tinha a impressão que um buraco tinha se aberto
e tipo assim, acabou tudo. Acabou, perdi minha mãe, sabe? perdi meu marido. Acabou tudo. Acabou os sonhos, acabou tudo. E naquela hora eu gritava e eu comecei a gritar. E a única palavra que saía da minha boca era Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E naquela hora foi como se eu sentisse o abraço de Jesus. Que me abraçou e me trouxe calma, me trouxe paz. Que é só Jesus Me anestesiou assim de uma maneira, Silene, que eu não sei explicar. Eu senti o abraço dele, eu senti a força dele, eu senti aquela palavra que ele me disse: eu te sustentarei. É o que eu vivo hoje. Eu sou sustentada todos os dias pela força do Senhor. Eu sempre digo, a minha alegria não vem, a nossa alegria não vem das coisas e nem das pessoas, ela vem do Senhor, porque Ele nunca me tirou a minha alegria, eu nunca perdi a alegria, Silene, em todo esse tempo, porque não foi fácil. Naquela noite, naquela madrugada, o Senhor mandou anjos para minha casa, que me ajudaram, amigos queridos, que me apoiaram. Quando amanheceu o dia, eu tomei um banho, tomei um café. Eu lembro que eu fui contar para o meu filho, né? Meu filho mais novo. Foi difícil esse momento, porque ele tinha uma relação muito forte com o pai dele. E depois Quantos anos ele tinha? 14. Depois eu vim para minha casa e eu liguei para os pastores, pedi que levassem violão, que fosse um momento de celebração, que eu queria celebrar a vida dele e finalizar esse momento assim de forma linda e com uma homenagem como ele merecia. Olha só. E eu consegui, o enterro dele foi lindo. Meu pastor disse que foi o enterro mais lindo que ele já viu. Eu fiz uma declaração de amor assim. Nossa, na beira do caixão, não Deus. sei como. Eu botei um salto, eu me arrumei, eu botei um vestido que ele me achava bonita, e eu disse assim, ele sempre me gostava de me ver bem, bonita, e assim que eu vou estar. E foi assim. E desde então, Silene, eu entendi que cada um de nós tem um tempo nesta terra, tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher, né? E eu vou te dizer uma coisa assim que eu aprendi todo esse tempo, que nós não temos o controle de nada nesta vida, de nada. E que nós precisamos viver e ser feliz. E não... Hoje, né? Hoje. E não ficar com picuinhas, achando o problema onde não existe, exatamente, né? De mimimi. E a única coisa que me conforta o coração é que eu e meu marido, nós aproveitávamos muito a nossa vida. Nós estávamos sempre juntos, nós passeávamos muito, nós não éramos daqueles de ficar programando muitas coisas. Mas não procrastinavam nada. Não, a gente queria viver e fazer da nossa vida um momento bom. Então, claro, a gente tinha as nossas situações de casais, né? Às vezes nem sempre as nossas opiniões eram a mesma. Claro. Mas eu vou te dizer, Silene, essas coisas eram tão pequenas que eu não me lembro, sabe? Eu me lembro só do que é bom. E eu entendi, assim, em Deus, né, que a promessa que Ele me fez e aquilo que Ele me sinalizou, Ele cumpre na minha vida, né? E depois disso, eu entendi o meu propósito. Eu ia te fazer essa pergunta no final, mas que coisa boa que tu descobriu. Eu vivo isso, eu entendi e Deus me deu o Grupo Florescer, que é um grupo de mulheres, onde eu entendi que eu precisava ajudar mulheres. Isso na tua igreja? Não é na minha igreja. Isso foi, assim, ó, eu fiz um encontro na minha casa, porque o Espírito Santo me sinalizou que eu reunisse mulheres. Uhum. Eu primeiro fiz um encontro com as guerreiras de oração, aquelas mulheres que oraram comigo. Na pandemia. Eu entendi que era para mim reunir elas. Daí eu fiz um encontro lá em casa, fiz um chá. Convidei, foram 10 mulheres. Esse encontro foi muito forte, a gente tinha uma amiga que na época deu o testemunho. E a gente ali ficou junto, foi um momento bacana de oração.
E depois disso eu comecei a orar para Deus. E Deus me disse para mim fazer um café, um piquenique com Jesus. Ai, que legal. E eu fiz porque eu moro num sítio, eu fui morar com meu pai, né? Eu tive que sair da minha casa e ir morar com meu pai. E aí ali naquele sítio eu preparei então um momento, né? E fizemos um café, um piquenique com Jesus, com gostosuras, com bolinhos, enfim, né? E ali eu falei sobre a questão da semente, né? Do plantar, né? Que uma plantinha, se nós arrancamos ela da terra, ela morre. Assim é a nossa vida, né? Se nós nascemos e somos uma criatura do Senhor, de Deus, Ele é a nossa essência, o DNA dele está em nós. Se nós não estamos conectadas com Ele, falta algo na nossa vida, né? E a gente não vai florescer, a gente não vai ser feliz, a gente não vai ter a paz que excede o entendimento. Não vamos descobrir o nosso propósito. Não vamos descobrir o porquê que nós estamos aqui, o nosso chamado. E aí eu trazia toda essa questão, né? Que pra gente florescer, a gente vai precisar ser podado, vão precisar vir estações de invernos, né? E a gente tem que amar todas elas. Isso. O florescer, ele depende de todas as estações, exatamente, né? Então, assim, eu falei disso e nesse momento, nesse dia, eu falava, né, que eu floresci no deserto. Porque embora eu tenha passado por todo esse luto, né? Esse processo, né? De ficar sozinha, mas de ter que aprender. Né? Na hora certa, é importante. Exato. A gente viver esse luto também. Cada um vive de um jeito, mas é importante. E isso tudo me levou, então, a nascer neste dia. Então, tinha 15 mulheres nesse piquenique com Jesus. Nasceu o Florescer. Então, ele é um grupo que nasceu com o objetivo de ativar mulheres, né? Eu criei daí um Instagram Ativando Mulheres Florescer, aonde eu coloco mensagens e o propósito desse grupo é ativar mulheres a conhecer a sua identidade de filha, a superar as dores e a entender que Deus, ele faz a gente florescer e que as circunstâncias, elas são necessárias para a gente crescer, né? O nosso propósito, ele só vai acontecer depois que a gente passou pelo processo. E assim eu vou, e já passaram mais de 100 mulheres pelo Florescer. Qual é o O Instagram é Ativando Mulheres Florescer. Ele é um grupo que vem pessoas de várias igrejas, vem pessoas que não estão na igreja, é reino. Eu já eventos, eu faço um encontro mensal, né? Eu faço um encontro mensal, geralmente no Sim de Lojas lá da minha cidade, em Gravataí. Em outros momentos em alguns sítios, né? Que legal. E agora nós vamos estar fazendo o Celebra Florescer de 2 anos. Porque o ano passado, em setembro, a gente fez o Celebra Florescer de 1 ano. E foi um encontro lindo. Que legal. Reuniu 70 mulheres. E agora nós vamos fazer em novembro o Celebra de 2 anos. Onde a gente traz mulheres para dar testemunho, né? Traz pastoras convidadas. E o grupo Florescer, né? Ele acontece assim, um convida, as meninas vão convidando, e assim, tem meninas que não são da igreja, né, que conhecem Jesus lá, tem meninas que conheceram Jesus e começaram e foram para uma igreja. Então ele é um grupo que ele nasceu para ativar as mulheres para o reino de Deus e para conhecer Jesus, né? Perfeito. Como aquele que uma forma também de evangelizar. Uma forma de evangelizar. Ele é um grupo evangelístico. E depois Deus encaminha cada um para um lugar, né? E assim, uma das coisas que eu precisei, né, pro meu processo, assim, de luto, que para mim florescer e que eu vejo, assim, a mão de Deus em tudo, foi que eu precisei abandonar o meu passado, sabe, Silene? Abandonar o meu passado, não ficar apegada. Não viver das memórias. Isso. E olhar para frente, né? E entender que Deus, ele tinha algo
para minha vida agora, né? Que até então eu vivi com o meu esposo e nós tivemos uma vida muito boa, mas agora eu estava caminhando sozinha. Ele não é um outro tempo. Ele não estava mais aqui, né? Ele cumpriu ele tá aqui, que nós. Ele cumpriu aqui, né? E aí eu entendi isso, então eu tive que tomar uma decisão e eu me posicionei, sabe? Isso é importante. Isso foi fundamental para o meu processo de luto, porque eu queria viver, sabe, Silene? Eu tinha 2 caminhos, e me enterrar com eles, com ele e com a minha mãe, chorar e culpar Deus, ou olhar para frente e dar um passo e ver o que Deus tinha para mim. Então eu entrei nesse processo, né, nessa decisão, né? Eu tive que abandonar o meu passado. Tu fez uma escolha. Eu encontrei um lugar que eu digo que é o melhor lugar, que é o secreto com Deus. Exatamente. É onde Deus fala com a gente. É onde a gente consegue conhecer verdadeiramente Deus como nosso Pai. É a nossa ele intimidade que cuida. com Ele, né? É ali que a gente exatamente. conhece Ele. É a nossa intimidade. E eu aceitei os meus processos, né? Eu tive Isso muitas superações. Eu tive que aprender, Silene, a andar sozinha, a dormir sozinha. Recomeçar. Eu tive que aprender a ficar sozinha, e eu descobri esse lugar de solitude, que é um lugar muito bom também. Não é de solidão, é diferente. Solitude, exato. E a gente precisa também, E eu fui superando cada passo, assim, cada tempo, sabe? Eu fui superando. E as minhas amigas me ajudaram muito. Ter amigas de fé, amigas de aliança é muito importante nesses processos também. Exatamente. Eu superei meus medos, e uma coisa muito importante que eu entendo em Deus, assim, que eu tava com a minha casa firmada na rocha, né? Porque... isso é a base de tudo. Como diz na palavra, né? Aquele que tem a sua casa firmada na rocha, virão os temporais, virão os ventos fortes. E ela permanece. E ela permanece. E a minha casa permaneceu porque eu estava conectada com aquele, né, que é o Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, né, que é a rocha, né, que é aquele que é o fundamento importantíssimo para nossa vida. O dono do tempo, né, o nosso dono. Isso é lindo. Tem tantas coisas que eu queria ter te perguntado, mas assim, não tinha como tu não dar esse teu testemunho. Não tinha como tu não falar, porque eu tenho certeza que agora tem pessoas assistindo o nosso programa e passando pelo que tu tá passando, sabe? Passando por lutas, por dificuldades, e não sabem como vão sair. Eu sempre falo que o deserto, ele é um lugar de passagem e não de permanência. Exatamente. A gente não tem que querer ficar no deserto. Deus não quer isso. O deserto é pra gente aprender. E Deus, ele te fortaleceu, te forjou de uma maneira, porque assim, o que não nos mata nos fortalece. E tu não ficou olhando pro teu passado, pra tua dor, tu não ficou te vitimizando, tu olhou pra Deus. Mesmo sem enxergar qual o propósito. Mas quanto maiores as lutas, maiores dificuldades, maiores as bênçãos. Verdade. E eu sei que tu também não tá curiosa em querer saber. Tu quer só cumprir o teu chamado. Aquilo que Deus tem pra tua vida. Exato. E quero te dizer assim que tu é um exemplo de mulher guerreira, sabe? Que venceu todas as dificuldades. Eu digo, não tem como tu tirar de ti e passar pra uma outra pessoa, porque esse era o teu propósito. Exato. E tu venceu porque tu pediu essa fortaleza, tu pediu esse cuidado de Deus e Ele te deu, sabe? Ele te blindou de muitas coisas. Então, assim, olha, eu amei tudo que tu falou. Eu queria falar porque eu sei que tu é escritora, falar sobre esse projeto, né, que tu faz com as crianças. Tinha tantas outras histórias, mas Deus, Ele conduz tudo de uma forma que é o que precisava ser dito. Então eu quero te agradecer, porque foi assim, impactante pra mim. Chegou uma hora ali que eu achei que nós ia ficar toda borrada. Mas assim, obrigada. Nosso programa tá chegando no finalzinho, tu viu como voa? Boa. Mas eu quero te agradecer, Patrícia. Tu pode ter certeza que muitas vidas vão ser impactadas com a tua história. E que Deus continue te fortalecendo, sabe? Te capacitando pro propósito dele. Amém. Obrigada mesmo. Tô muito feliz por ter te conhecido e estar aqui no nosso Papo na Fé.
E chegou no finalzinho o nosso programa. Quero agradecer a presença de vocês. E não esqueçam, todos os domingos às 21h30 eu estarei aqui no Papo na Fé. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.